Deixa eu ser direto com você desde o começo. Tenho 68 anos. De acordo com os últimos dados, mais de 40% dos brasileiros da minha idade não estão financeiramente preparados para a aposentadoria. 40%. Pensa nisso. Quase metade das pessoas que chegaram aos 65 ou 67 anos estão olhando para suas contas bancárias e sentindo algo entre o pânico e o vazio absoluto. Quase fui eu, até que algo mudou. Passei 40 anos trabalhando. 40 anos. Era bom nisso. Subi na carreira profissional, fiz dinheiro, atingi metas, ganhei promoções. Todos me diziam que eu estava ganhando. Os consultores financeiros me diziam que eu estava ganhando. Os folhetos sobre contribuições de aposentadoria, sobre o sistema de previdência privada e juros compostos, todos me prometiam a mesma coisa. Se você sacrificar agora, estará tranquilo mais tarde. E eu acreditei completamente. Mas aqui está a verdade incômoda, que ninguém fala com convicção suficiente. O sistema que te disse para adiar sua vida até os 65 anos não foi construído com seu bem-estar em mente. Foi construído para que as empresas se beneficiassem da sua produtividade. E quando você descobre isso, tem 67 anos, olhando para contas médicas e percebendo que a energia que você sacrificou não é o tipo de coisa que você pode comprar de volta. Quero que você fique comigo através disso. Não porque vou vender algo, mas porque você merece ouvir o que aconteceu comigo e o que aprendi do outro lado da ilusão. Você merece saber como se sente quando chega à aposentadoria que foi prometida e descobre que a equação foi fundamentalmente quebrada. Tinha 24 anos quando consegui meu primeiro emprego sério. Ainda tinha cabelo, ainda tinha joelhos funcionais, ainda acreditava que trabalho duro e lealdade significavam algo. A empresa me contratou em seu programa de desenvolvimento de executivos. Pintaram uma imagem de avanço constante, escalando a carreira corporativa, construindo um fundo que tornaria a segunda metade da minha vida gloriosa. E a cada cheque de pagamento me diziam: você está investindo em seu futuro. A previdência complementar ofereceria retornos. Era a cenoura. Era a promessa. Então fiz o que milhões de brasileiros fazem. Foquei completamente. Disse não aos passeios de fim de semana com amigos. Perdi muitos jogos de futebol dos meus filhos. Dizia a mim mesmo que estava fazendo por eles, pela segurança, para pagar sua educação. Dizia que o sacrifício agora significava liberdade mais tarde. Trabalhava nos finais de semana. Respondia e-mails durante o jantar. Permaneci em uma carreira que lentamente desgastava algo dentro de mim que eu não entendia completamente. Ninguém fala sobre a carreira corporativa sendo projetada para ser incremental. Não se sente como sacrifício quando está acontecendo. Parece normal, parece profissional.
Parece que é o que os adultos fazem. Você vai trabalhar, cumpre seu tempo, alcança seus números, recebe seu bônus, aumenta sua contribuição de aposentadoria. Diz a si mesmo que está sendo responsável. Diz que outras pessoas estão gastando dinheiro sem pensar, mas não você. Você está construindo algo. Você está sendo inteligente. E os retornos pareciam bons no papel. A cada trimestre recebia meu extrato. O saldo continuava subindo. 100 mil reais, 200 mil, 400 mil, 600 mil, 800 mil. Quando tinha 60 anos, estava olhando para extratos mostrando mais de R$1 milhão em poupança para a aposentadoria. Havia atingido o número que os consultores financeiros me disseram que significaria liberdade. Era suposto ser o bilhete de ouro. Mas em algum lugar dessa escalada, algo mais estava acontecendo. Meu corpo estava envelhecendo. Minhas relações estavam se tornando superficiais. Meu pai faleceu e percebi que quase não o conhecia em seus últimos anos, porque havíamos caído em longas ligações sobre coisas inconsequentes. Meu casamento havia se tornado uma operação de logística. Agendávamos conversas, dividíamos as tarefas domésticas. Éramos eficientes e solitários de uma maneira que era impossível admitir, porque no papel tudo parecia bem-sucedido. Aos 64 anos, tive meu primeiro susto sério de saúde, dor no peito. Nada catastrófico, graças a Deus. Os médicos chamaram de relacionado ao estresse. Mas foi a primeira vez em décadas que realmente parei o suficiente para sentir algo além do impulso da minha carreira. Sentado em uma sala de hospital às 2 da manhã, fiz a matemática que todo consultor financeiro espera que você nunca faça. Eu tinha 64 anos. Se chegasse aos 85, teria talvez 21 anos restantes. 21 anos. Havia passado os últimos 40 anos em preparação para essas 2 décadas. 4 por 1. Havia sacrificado a proporção de minha vida por um futuro que, de repente, parecia muito próximo. E meu corpo já estava me dizendo que não ia cooperar com o plano que tinha feito. A outra coisa que me atingiu naquela sala de hospital foi mais simples, mas mais devastadora. Não conseguia lembrar da última vez que me senti genuinamente feliz. Não satisfeito com uma conquista, não orgulhoso de uma promoção, não animado com um extrato, genuinamente feliz. Esse sentimento tinha desaparecido e não sabia se conseguia recuperá-lo. Então, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Aposentei-me aos 67 anos, 2 anos antes. Meu consultor financeiro me disse que estava cometendo um erro. Meus colegas pensavam que eu estava louco. Mas algo em mim havia mudado.
E foi aqui que o segundo nível da ilusão se revelou. Descobri rapidamente que ter dinheiro e ter uma infraestrutura de aposentadoria são duas coisas completamente diferentes. Eu tinha o dinheiro, não tinha a infraestrutura. O INSS entrou na minha vida como um quebra-cabeça deliberadamente confuso. O INSS cobre isto, o plano de saúde cobre aquilo. Depois há a reforma da Previdência, há lacunas de cobertura. E há a inflação constante no Brasil que corrói o que você poupou. Lembro de estar sentado na minha mesa de cozinha com 3 cotações de seguros de saúde diferentes. Minha esposa sentada do outro lado comigo, com a mesma expressão confusa que eu tinha. Havíamos preparado nossas vidas inteiras para este momento. Fomos os responsáveis. Havíamos sacrificado, havíamos planejado. E nenhum de nós conseguia entender claramente o que estávamos olhando. Então vieram as despesas médicas que nenhuma quantidade de planejamento te prepara. Eu precisava de uma coroa em um dente, R$2.000. Óculos e exame de vista, outros 1.500. Minha esposa teve um problema que exigia fisioterapia, mais 2.000 fora do bolso. Essas não são despesas catastróficas, mas são o tipo de drenagem constante que te faz começar a olhar para seu extrato diferentemente. Deixa de ser abstrato, vira matemática. Quanto posso gastar? Quanto preciso preservar? Quanto de resistência financeira realmente tenho? E foi quando a verdadeira ansiedade começou, porque descobri algo que a indústria financeira não fala suficientemente. Ter R$1 milhão soa como muito dinheiro, soa como segurança. Parece que você fez certo. Mas quando você faz a matemática real da aposentadoria no Brasil, R$1 milhão não é a rede de segurança que parece ser. As despesas de saúde para um casal aposentado ficam entre R$150.000 e R$200.000 ao longo da aposentadoria. R$1 milhão fica menor quando você separa 200.000 só para despesas médicas. Agora estou em 800.000. Impostos imobiliários, seguros, serviços, comida, transporte, diversão. O brasileiro aposentado médio gasta entre R$35.000 e R$45.000 ao ano, todos os anos. Multiplica isso por 20 ou 30 anos, se você viver até 80 e tantos, e você está olhando para 800.000 a R$1.200.000 só para despesas básicas de vida. Fiz essa matemática às 3 da manhã e me senti doente. Eu tinha R$1 milhão e de repente parecia apertado e precário, especialmente porque não estava levando em conta a inflação. O Brasil teve inflação histórica que constantemente corrói o poder de compra. O que vale hoje vai valer muito menos em 10 anos. Foi quando eu entendi algo que mudou como pensei
sobre toda a conversa de aposentadoria. O sistema não quer que você faça a matemática real. Quer que você olhe para o número grande, se sinta orgulhoso e depois espere que os detalhes funcionem. Não quer que você pense sobre o que R$35.000 ao ano significam em uma cidade onde aluguel é R$3.000 por mês. A segunda verdade difícil que confrontei foi mais sutil, mas possivelmente mais importante. Eu não sabia quem era mais. Durante 40 anos, minha identidade havia sido fundida com meu trabalho. Era executivo em uma divisão de uma corporação internacional. Era assim que me apresentava. Era assim que me sentia valioso. Eu tinha um título, tinha um cartão de visita, tinha a identidade de alguém importante que era necessário. E aí aposentei. Na minha primeira segunda-feira de manhã, quando acordei, sem uma caixa de entrada cheia de mensagens, senti algo entre a libertação e a perda profunda. Quem sou agora? Um cara aposentado? Isso não é uma identidade, é um espaço vazio. Meu senso inteiro de valor havia sido construído sobre a validação externa de um título. Então fiz o que muitos brasileiros que se aposentam fazem. Tentei preencher o vazio. Disse que viajaria, passaria tempo com a família, leria todos os livros que pretendia ler, pegaria um hobby. Mas você não pode substituir 4 décadas de identidade descargando um hobby de aposentadoria. Você não pode consertar o dano em suas relações agendando férias. Você não pode construir um sentido de propósito se passou 40 anos terceirizando seu senso de propósito para uma corporação. O primeiro ano de aposentadoria foi mais difícil do que esperava. Não financeiramente, emocionalmente. Havia dias quando acordava e me sentia sem propósito. Havia semanas quando me sentia quase deprimido, sentado em minha casa, com todo o tempo do mundo. Depois algo pequeno mudou. Comecei a dizer não às coisas. Não às férias de luxo que todos diziam que eu deveria fazer. Não aos hobbies caros que pareciam impressionantes, mas não me importavam. Não a tentar ser o aposentado que pensava que deveria ser. E comecei a dizer sim às coisas que pareciam verdadeiras. Comecei a encontrar um amigo para café 2 vezes por semana, só café. Nos sentamos no mesmo lugar e conversamos sobre nada importante. Virou uma de minhas partes favoritas da semana. Comecei a caminhar cada manhã, não por exercício, embora seja isso também, mas porque a quietude de caminhar se tornou importante. Comecei a aparecer na casa da minha filha, sábados à tarde, e estar presente. Não planejando, não verificando meu telefone, só presente. Também comecei a olhar para a minha situação financeira diferentemente. Não com ansiedade, mas com honestidade. Tenho o suficiente.
Talvez não consiga ficar aposentado por 30 anos. Talvez não consiga me aposentar de um jeito que envolva uma casa de inverno e viagens ilimitadas. Mas tenho o suficiente. Suficiente para viver. Suficiente para estar confortável. Suficiente para ajudar meus filhos em uma crise. E de alguma forma, esse conhecimento é mais pacífico do que a segurança abstrata de um saldo de R$1 milhão. Aqui está o que aprendi desde a aposentadoria, que gostaria que alguém me tivesse dito quando tinha 24 anos e estava escalando a carreira corporativa. A promessa de felicidade adiada é uma armadilha. É uma armadilha linda e sedutora. Te diz que sacrifício agora é igual a segurança mais tarde. Que gratificação diferida é a mesma coisa que satisfação eventual. Que se você apertar um pouco mais, finalmente chegará a parte boa de sua vida. Mas a parte boa está acontecendo agora. E quanto mais você adia, menos disso você tem. A segunda coisa que aprendi é que o sistema que me disse para poupar não foi projetado com o meu bem-estar de longo prazo em mente. Foi projetado para extrair produtividade de mim durante meus anos mais vitais. A indústria financeira ganha dinheiro não quando você é feliz, mas quando você está incerto. Quando está ansioso sobre se tem o suficiente. A terceira coisa que aprendi é que dinheiro é real, mas também são saúde, tempo e relacionamentos. E eles não são trocados igualmente. Você não pode gastar dinheiro para recuperar tempo. Você não pode comprar a saúde que destruiu com estresse. Você não pode comprar os anos que perdeu nas vidas de seus filhos. E nenhuma quantidade de riqueza pode lhe devolver a versão de si mesmo que existia antes de aprender a sacrificar tudo. E a quarta coisa, que talvez seja a mais importante, é que essa conversa precisa acontecer antes das pessoas chegarem aos 67. Precisa acontecer quando alguém está começando sua carreira, quando ainda estão na posição de perguntar se realmente querem sacrificar seus anos mais saudáveis por uma promessa sobre segurança mais tarde. Não estou dizendo não poupem, não estou dizendo não planejem para a aposentadoria. Estou dizendo que o façam de um lugar de sabedoria em vez de medo. Façam de um lugar de reflexão real sobre como querem que sua vida seja. Façam sem se renderem ao presente pelo futuro. Façam de um jeito que vos permita estar vivo durante as décadas quando são mais capazes de estar vivo. Tenho 68 anos agora. Me sinto melhor do que aos 65. Minha saúde realmente melhorou desde que parei de viver em um estado de estresse crônico. Meus relacionamentos são mais profundos e autênticos. Meu senso de propósito está mais enraizado no que realmente importa para mim, em vez do que parece impressionante em um cartão de visita. E acordo a maioria das manhãs sem a ansiedade que costumava fazer parte de minha vida. O dinheiro é real.
A segurança é real, mas também o é a vida que você está vivendo agora. Também o é o tempo que tem. Também é a pessoa em quem você está se tornando através de suas escolhas. Eu não tinha nada quando me aposentei aos 67. Descobri que tinha mais do que pensava. Não em reais, em tempo, em possibilidade, em uma versão de mim mesmo que ainda pode ser capaz de alegria. Isso é o que gostaria que alguém me tivesse dito quando tinha 24 anos.